boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo à nossa casa e, desde já, desejo um bom ano a todos. Gostaria de vos conduzir hoje até Paris, século XIX. Imaginem-se neste ambiente. O século XIX é um século de uma extraordinária luminosidade, porque em todas as áreas do conhecimento nós assistimos a descobertas, invenções, portanto a todos os níveis, na área da química, na área da biologia, na área da matemática, ao nível da medicina. Portanto, é um século, depois de tudo aquilo que aconteceu, não é? É um século realmente de grande iluminação. Ao nível da filosofia também surgem várias correntes, por exemplo, o iluminismo, que acredita que o homem deve ter a capacidade de raciocinar por si próprio, não é? E não aceitar como verdade tudo aquilo que lhe surge. Aparece também, por Auguste Comte, o positivismo, que é uma corrente que acredita que o progresso é uma lei da história da humanidade. E, portanto, ele vê o mundo hoje melhor do que aquilo que era ontem. E, obviamente, amanhã será melhor do que aquilo que é hoje. Portanto, é neste ambiente que nasce, em 1804, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que eu penso que todos vocês conhecem, não é? Como Allan Kardec. Claro que nada acontece por acaso, não é? E nós, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que Allan Kardec, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleite de companheiros e colaboradores cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Portanto, estavam reunidas as condições para que viesse então a terceira revelação, não é? O nosso Consolador prometido por Jesus. E, portanto, é exatamente nesta época que nós temos toda a codificação espírita. Portanto, ela surge durante este século e hoje nós vamos relembrar, hoje, que será amanhã, não é? Os 151 anos do livro A Gênese. A Gênese é um livro fantástico que eu convido todos a estudar, a ler, a estudar e a aprofundar. Ele é composto por 28 capítulos. Não é, obviamente, minha pretensão estar a falar sobre todos eles, até porque não teríamos tempo para isso. E seria amassador. E eu sou uma apologista do estudo. E, portanto, o Amar falou-nos de um estudo que vai arrancar, não é? Um estudo aprofundado da doutrina espírita, e eu aqui digo-vos, vale a pena. Vale a pena nós realmente compreendermos a grandiosidade da obra, não é, de Kardec, e percebermos que, efetivamente, Deus é maravilhoso, não é? E toda a sua obra é realmente magnífica. E nós só conseguimos compreender isso através do estudo, do conhecimento, do aperfeiçoamento daquilo que nós já trazemos connosco, mas ainda há muita coisa para nós aprendermos. Nesta obra, especialmente, Kardec, e eu tirei este pequeno trecho porque acho que realmente é muito interessante, ele diz-nos que, através de uma gênese positiva, não é? Segundo leis eternas e imutáveis,
que atestam bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus, que realmente uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, não é? Como uma mudança de cenário que se faz diante de um espectador, uma súbita ideia de divindade após uma eternidade de inação. Portanto, aqui nós podemos compreender que realmente estamos diante de uma obra que é magnífica, que nos ultrapassa em tudo. E, portanto, quanto mais nós estudamos, mais nós nos sentimos pequeninos diante dessa obra e mais vontade nós temos de a aprofundar, de conhecer, de trabalhar e de trazê-la para nós e para a nossa vida. O homem, desde sempre, não é, foi um ser que colocou questões e questões e questões e, portanto, desde a antiguidade, nós nos perguntámos o que é que estávamos aqui a fazer, de onde é que tínhamos vindo, para onde é que nós íamos. Portanto, foram sempre questões que o homem levou ou trouxe à sua mente. A questão da formação da Terra também. Como é que tudo isto surge, não é? Ora, muito bem. Então é disto que eu vos vou falar hoje, da Gênese. Gênese que nós vamos dividir em dois aspectos. A história da formação do mundo material, portanto da Terra, e a história da humanidade, não é? No seu duplo aspecto, em termos corporais e em termos espirituais. As primeiras explicações, elas irão surgir logo no início, não é? E, portanto, elas vão se confundir, como o próprio livro nos diz, vão se confundir com a história das suas religiões, não é? E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas terão sobre a formação e a organização do universo explicações de acordo com o grau de conhecimento da época e dos seus fundadores. E estas primeiras explicações trazem-nos algumas ideias e que, efetivamente, no século XIX, algumas delas se põem aqui em questão. Porquê? Porque e Kardec continua, não é? E nos fala também do papel da ciência, então, para a explicação da origem, quer do planeta e quer do corpo e da alma. Óbvio que a ciência nos traz, num conjunto das suas variadíssimas áreas, uma série de explicações. Temos, por exemplo, o caso da astronomia, não é? Que nos abre as portas do espaço
e, portanto, começamos a ter uma visão diferente daquilo que, no fundo, nós somos, não é? Também a química começa-nos a ensinar as várias transformações que se operam na matéria e, portanto, começamos a entender de outra forma como é que tudo se vai originando e se vai transformando. No caso da geologia, não é? Que nos ensina a ler nas várias camadas do globo, portanto, a gradual transformação que ele foi sofrendo ao longo de milénios, entre outras, não é? A física surge com as leis da gravitação, do calor, da luz, da eletricidade e a influência destes agentes também na própria natureza e na explicação de uma série de fenómenos. Agora, a questão que se coloca e que realmente Kardec, nesta obra da Gênese, é de nós ficarmos maravilhados com o pensamento lógico e dedutivo que ele tem. Ele questiona se haverá aqui, não é, uma contradição entre a ciência e a religião. Se as primeiras explicações vieram da religião e se agora a ciência nos mostra algo, portanto, alguns aspectos que se calhar não poderão realmente ou não terão acontecido daquela forma, haverá aqui uma contradição. E eu então vou ler-vos só aqui uma passagem que eu achei muito interessante. E ele nos diz assim, no capítulo 4, no item 8. A ciência, portanto, levando as suas investigações às entranhas da Terra e às profundezas dos céus, demonstrou de forma irrefutável os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de que os factos tenham-se passado conforme estão textualmente relatados ali. Assim, procedendo a ciência, desferiu um golpe profundo em crenças seculares. A fé ortodoxa se revoltou porque acreditou ver arrebatada a sua pedra fundamental. Porém, com quem estaria a razão? Com a ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada a afirmar antes de ter a prova nas mãos, ou com uma narrativa escrita em uma época em que inexistiam absolutamente os meios de observação. Ao final das contas, quem deve triunfar? Aquele que diz 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar o resultado, ou aquele que diz 2 mais 2 são 4 e o prova. Depois, mais à frente, ele nos diz, no item 9, se a religião sofre em algumas partes com tais contradições, a culpa não pertence à ciência, que não pode fazer o que é, deixe de ser, mas aos homens, por haverem estabelecido prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou morte, sobre hipóteses sujeitas a serem desmentidas pela experiência. No item 10, ele apresenta, no fundo, uma conclusão, em que ele diz: a missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obras de Deus, elas não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Condenar o progresso como atentatório à religião é ir contra a vontade de Deus, sendo, por um lado, trabalho inútil, uma vez que todas as maldições do mundo não impedirão que a ciência avance e que a verdade apareça. Portanto, para o Espiritismo, ciência e religião não são contraditórias, mas sim elas complementam-se. E aquilo que Kardec também nesta obra diz é que o Espiritismo, caminhando de par com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar errado,
acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Isto são questões muito importantes que nos mostram aqui que realmente ciência e religião devem de caminhar juntas, portanto não estão em oposição. Vamos agora ver então a história da formação da Terra. Portanto, para o Espiritismo, isto está citado no livro Espiritismo e Evolução, na gênese planetária, portanto, o Espiritismo na gênese planetária compatibiliza-se com a ciência, entendendo que o procedimento científico é a forma pela qual ele pode construir o conhecimento, com o acréscimo apenas de certos dados de ordem espiritual, uma vez que todos os acontecimentos são planejados, iniciados e guiados no plano extraterreno. Ora, aquilo que nós sabemos através do livro A Caminho da Luz é que, portanto, Emmanuel nos diz que Jesus recebe o orbe terrestre desde o momento em que se desprendia da massa solar e, junto a uma legião de trabalhadores, presidiu à formação da Lua, à solidificação do orbe, à formação dos oceanos, da atmosfera e à estruturação do globo nos seus aspectos básicos, estatuindo os regulamentos dos fenómenos físicos da Terra, organizando-os o equilíbrio futuro nas bases dos corpos simples da matéria. Portanto, nada aconteceu por acaso, nada surge do nada, não é? Portanto, tudo tem uma explicação, tudo tem um enquadramento. Algo que ainda ninguém sabe é como a vida se originou. E eu trouxe-vos esta imagem porque, para vos dar aqui realmente a ideia de até onde é que a ciência hoje chegou. Estas são, portanto, são estruturas sedimentares, portanto, são semelhantes a rochas, têm este nome maravilhoso, estromatólitos. E estas, portanto, acreditam que serão, possivelmente será a partir daqui que a vida se terá originado. Porquê? Porque estas rochas, para além de estarem datadas, de 3.500 agora deu uma milhões de anos, elas, portanto, contêm seres vivos que conseguem, são seres vivos muito simples, portanto, isto, a minha filha deu-me aqui uma ajudinha, que eu já não me lembrava desta parte, portanto, elas não têm um núcleo organizado, portanto, elas têm um núcleo, mas não está organizado, portanto, são dos seres mais simples que existem, e elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Ao fazê-lo, elas libertam oxigênio e terão sido possivelmente estruturas como estas que, ao expelirem para a atmosfera esse oxigênio, permitiram essa oxigenação do planeta e, portanto, a origem da vida. Existem variedíssimas teorias. Allan Kardec fala de algumas no livro. Eu achei que não valia a pena estar-vos a amassar com tudo isso, porque acho que merece o nosso estudo, não é? E acredito que todos vamos fazê-lo, mas pronto, para termos aqui esta ideia de que é isto que hoje, neste ponto, a ciência acredita. Então, a ciência sabe, e o Espiritismo também sabe, o quê? Que na formação dos animais e das plantas não entra nenhum corpo especial, portanto, exclusivamente material, não é? Que não se acha igualmente no reino mineral. Ou seja, em todos os corpos existe oxigênio, hidrogênio, azoto, iodo, flúor, enxofre, carbono, azoto, fósforo.
Agora, o que é que leva realmente esta matéria inorgânica a se tornar uma matéria orgânica? Então nós vamos encontrar a resposta no Livro dos Espíritos, na questão 62, em que Kardec pergunta qual é a causa da animalização da matéria. E os benfeitores espirituais nos dizem a sua união com o princípio vital. Portanto, é efetivamente sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, portanto o azoto, o carbono, teriam formado apenas um mineral inorgânico. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se com o princípio vital, então, uma molécula orgânica. Na questão 65, nos dizem que este princípio vital tem como fonte o fluido universal, aquilo a que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Portanto, esta será a origem. Agora, vamos à evolução. Neste ponto, a ciência, isto acaba por ser uma não questão já, porque efetivamente já se chegou a um consenso de que existe realmente uma evolução ao nível dos vários corpos. Duas teorias contribuíram em muito para, portanto, o desenvolvimento deste pensamento. Por Charles Darwin, não é? Também no século XIX, quando publica A Origem das Espécies, em que realmente ele nos diz que através da seleção natural, portanto, vão ficando os seres mais aptos e que os seres menos aptos irão desaparecendo naturalmente. E também a teoria de Hugues de Vries, que nos diz que o aparecimento de novas espécies seria o resultado de várias mutações ocorridas nas espécies anteriores. Portanto, hoje nós já temos um consenso quanto à evolução das espécies. No entanto, quanto à evolução do corpo humano, existe aqui um espaço em branco, não é? Aquilo a que os cientistas chamam o elo perdido. Portanto, sabemos que as espécies vão evoluindo, que vão ficando os mais aptos, mas até hoje ainda não se encontrou realmente um vestígio que nos diga como é que este homem surge, não é? Como é que este corpo surge. Portanto, não existe esta ligação. Claro que nós podemos pensar, então, mas o corpo humano para que serve? Não é? Para que é que nós temos um corpo? E várias também são as explicações, não é? E os filósofos espiritualistas da antiguidade, inclusive Platão, Aristóteles, acreditavam que o corpo físico era um instrumento da alma. Portanto, já nessa altura, eles acreditavam que haveria um corpo, mas que nós não seríamos só corpo, teríamos uma alma, embora eles não soubessem explicar ou não pudessem explicar, não é? Porque nós temos que pensar que as coisas vão surgindo à medida do nosso entendimento. Quando nós entramos na escola, obviamente, não podemos começar por matérias muito avançadas, porque ainda não temos competências e capacidade intelectual para perceber. Portanto, temos que começar de coisas mais simples, para a pouco e pouco também irmos treinando a nossa abstração e conseguindo chegar mais à frente. Foi o que aconteceu possivelmente nessa altura. Tanto Platão como Aristóteles eram realmente espíritos já com uma evolução muito grande, no entanto, eles tinham que falar para aquela época. E, portanto, nesta altura já havia essa ideia. A ciência, ou para a ciência, o corpo humano é considerado um produto bem-sucedido da evolução biológica.
Aquilo que se sabe é que realmente não há em organismo um átomo diferente dos que se encontram nos animais. Portanto, nós, em termos de constituição, somos exatamente iguais aos animais. Então, o que é que nos difere? Como é que se chegou a este corpo com todas estas características? E o Espiritismo, mais uma vez, nos diz que, primeiro, pela gente, não é? Que o corpo físico não passa de um envoltório destinado a receber, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito, portanto, pouco importa a origem e os materiais que entram na sua construção. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que o corpo espiritual é o que modela o corpo físico, não é? E o corpo físico, que representa o corpo espiritual, constitui a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborados em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Portanto, possivelmente, o elo perdido não está aqui, neste mundo material, e estará, sim, no plano espiritual, porque houve um trabalho sempre muito grande em adequar o corpo ao espírito que o iria animar. Portanto, os nossos corpos, e hoje nós continuamos a perceber isso, que o corpo humano continua em evolução. Hoje já existem investigações no sentido de perceber as diferenças em termos da estrutura dos nossos crânios para as crianças que agora nascem. Portanto, o corpo humano continua a sofrer. Nós podemos achar que somos belos e maravilhosos e que já estamos no ponto, mas ainda não estamos no ponto, porque se o nosso corpo espiritual, não é, evolui, o nosso corpo tem que evoluir com ele, dando realmente a possibilidade de nós conseguirmos, a pouco e pouco, conseguir manifestar de uma forma mais fidedigna todas as capacidades e competências que o nosso espírito tem, que é aquilo que nós somos e que vamos ver a seguir. Ora bem, então chegamos àquele ponto em que a ciência material, não é? O materialismo, não avança mais. E então aqui o Espiritismo vai prosseguir nos seus estudos, nas suas pesquisas, e para o Espiritismo, então, há dois princípios fundamentais, distintos, e que ambos são criação de Deus. Portanto, o princípio espiritual, o espírito, e o princípio material, portanto, a própria matéria. O princípio espiritual, ele é, como nos diz Allan Kardec na Gente, o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, porque não se poderia conceber a sabedoria, a soberana inteligência reinando durante a eternidade somente sobre matéria bruta. O princípio espiritual tem existência própria, é independente, uma vez que, se tivesse origem na matéria, sofreria as vicissitudes da mesma. A inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, ou seja, aquilo que todos nós somos. Portanto, todos nós conseguimos ver espíritos, não é? Encarnados, mas conseguimos ver espíritos, portanto, porque todos nós o somos. Portanto, a nossa essência é efetivamente esta. E lembram-se daquelas perguntas que eu coloquei no início, não é? Quem é que eu sou? Eu sou um espírito, não é?
E o Espiritismo realmente responde a esta grande questão. E é uma questão que toda a gente se coloca, não é? Somos espíritos. E o espírito é o quê? Ele, por ser uma matéria abstrata, não é? É revestido então de uma matéria semimaterial, o perispírito, que serve de molde à formação do corpo, nós já tínhamos visto anteriormente, que será utilizado durante, portanto, as várias reencarnações ou durante a encarnação. Portanto, é ele que vai servir de molde. O espírito sobrevive à morte do corpo físico e pode renascer quantas vezes se fizerem necessárias, consoante o princípio da reencarnação. Quando encarnado, o espírito é chamado alma. Portanto, isto está num outro livro da codificação, não é? O livro de base, o livro dos espíritos, na questão 27 e por aí fora. Ora, muito bem. Então, Deus criou todos os espíritos exatamente da mesma forma. Todos começamos do mesmo. Fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem preocupações, eles encontrarão nessa perfeição. Não só nós sabemos quem somos, mas também sabemos qual é o nosso destino, qual é a nossa finalidade, qual é o nosso objetivo. Só temos que descobrir agora é como lá chegar, não é? A esta perfeição, para realmente termos esta felicidade eterna, já que aqui temos uma felicidade relativa, de acordo, obviamente, com a nossa evolução, com os nossos pensamentos, os nossos estados de alma, aquilo que até agora adquirimos. Eu gostei muito desta frase, que está no livro No Mundo Maior, em que André Luiz nos diz: não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milénio em milénio. Portanto, nós existimos por uma razão, não é? Somos esses herdeiros de um reino realmente maravilhoso o nosso objetivo é conquistar cada vez mais valores, não é? Cada vez crescermos mais, cada vez adquirirmos a posse, não é? Desse reino, dessa herança, não é? Que nos é nossa, que é nossa por direito. E para isso, aqui ficou um bocadinho desconfigurado, não era bem assim. Isto girava, não gira. Pronto, a Terra girava. Isto é o que faz passar de um PC para outro. A Terra é a nossa grande escola, não é? Portanto, todos nós temos que passar, temos que nos matricular, é obrigatório, não é? Segundo as nossas leis, nos matricularmos na escola. E realmente a Terra é uma das muitas moradas da casa do Pai. Existem muitos mundos, uns que ainda serão creches, se é que podemos dizer que nós estamos no jardim de infância, não é? Mas ainda teremos a primária, a secundária, não é? A universidade, pronto, temos ainda muito para aprender. E realmente temos aqui a possibilidade de estar numa escola lindíssima. E então surge-nos aqui a grande questão, que é
a encarnação dos espíritos. Então, porquê é que nós encarnamos? Porquê é que nós vimos a esta escola? E nós vimos a esta escola exatamente porque é a nossa, está em outro livro da purificação, o céu e o inferno, e aqui Kardec coloca que a encarnação é uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Portanto, como os alunos vão à creche, ou ao jardim de infância, ou à escola primária, nós também estamos matriculados na escola que realmente está de acordo com a nossa aprendizagem, portanto será aqui o inerente à inferioridade que temos, não é? À condição de aprendizagem que temos, e a escola serve efetivamente para progredir, para aprender cada vez mais, para adquirir esses conhecimentos de que nós necessitamos para chegar até a essa perfeição, que nós ainda não sabemos muito bem também o que é que isto quer dizer. E voltando aqui à Gênese, não é? Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indiferenciado, abstrato, que não pode ter atuação sobre a matéria, não é? Nós já vimos isto anteriormente, sendo necessário este intermediário, o perispírito. Portanto, o espírito não pode encarnar na Terra sem esse intermediário, que lhe permite então ter, portanto, torna-o apto a atuar sobre a matéria. E quando o espírito tem que encarnar, diz-nos Kardec, num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Quando o germen chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união e nasce então o ser para a vida exterior. Eu vou-vos recomendar também um outro livro neste ponto, que eu achei muito interessante e que se chama A Minha Vida em Gestação. Não sei se alguém conhece, se alguém já leu. Este livro é de Abel Glasser, pelo espírito Caio Mário. Neste livro ele narra a sua trajetória reencarnatória, ainda, portanto, desde o período em que, anterior à concepção, portanto, ou seja, o período em que ele acompanha os seus futuros pais, e, portanto, que ele deseja muito encarnar através daqueles progenitores, e a influência que ele exerce na mãe, mas a mãe já está convencida de que realmente quer um filho, o pai é que ainda não está convencido disso, mas ele tentando que consegue. E é muito interessante este livro porque depois, portanto, ele consegue até uma determinada altura ter lembrança de todo o processo reencarnatório ainda no útero da mãe. Depois, portanto, apaga completamente, não é? Há o esquecimento, e ele depois só vai retornar, portanto, há algumas memórias, não é? Já para o final da sua passagem, que não é muito extensa, porque não era necessário, portanto, ele é um espírito que desencarna cedo, mas que realmente nos permite perceber esta questão da encarnação e da beleza que é todo este processo. Falando em encarnação, obviamente temos que falar em reencarnação, não é? Porquê é que reencarnamos? Reencarnamos porque
a reencarnação é o princípio, portanto, ela é necessária, ela faz parte da lei do progresso. Quantas vezes é que nós temos que ir à escola para aprender aquilo que temos para aprender? As vezes que forem necessárias, não é? Podemos ficar retidos durante 1 ano, 2, 3, 4, o tempo que for necessário até que a aprendizagem seja feita. Mas nós temos que a fazer para passar ao ano seguinte. E, portanto, é precisamente o mesmo princípio. Nós temos que reencarnar tantas vezes quantas as necessárias para podermos fazer as aprendizagens que temos que fazer aqui, neste planeta. Podemos, em alguns casos, que obviamente não será o meu, já não ter a necessidade de reencarnar, mas pedir para o fazer, exatamente para poder vir ajudar outros também na sua evolução, não é? Podemos vir como professores. Óbvio que, pelo menos no meu caso, terei ainda que vir muitas vezes como aluna, porque ainda terei muita coisa para aprender. E, portanto, é neste contacto com a realidade, não é? Fazendo aqui uso de algumas premissas que são fundamentais, como o esquecimento daquilo que foi o nosso passado, que nós vamos reajustando e burilando, não é? Todas, eu não lhe diria defeitos, mas as nossas características menos boas e torná-las realmente em características mais positivas, em aprendizagens que se têm que dar de uma forma consistente. Portanto, nós não podemos aprender de uma forma leve. Não, nós temos que solidificar essas aprendizagens. Daí as várias reencarnações. A possibilidade que nós temos, e eu acho que aqui nós vimos que a justiça e a grandeza divina realmente é muito grande, dando-nos sempre novas hipóteses. Portanto, todas aquelas que nós precisarmos para aprender. Se não for neste planeta, será em outros, não é? Como nós vamos ver agora de seguida, que efetivamente existem muitas imigrações e imigrações de espíritos, que isto é natural, portanto, diariamente acontece virem do mundo corpóreo, ou irem do mundo corpóreo para o mundo espiritual e do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Claro que para nós esta situação não é uma situação que seja fácil, não é? E nós pensamos sempre assim, mas quando temos alguém que nos é próximo, é-nos sempre difícil separar, não é? E portanto este processo acaba por ser um processo complexo. E eu no outro dia questionava, então e aqueles que nós deixámos lá quando viemos para cá? Esses a gente não se lembra, não é? Mas certamente quando nós partimos do plano espiritual para o plano corporal, nós também deixámos lá outros espíritos com quem mantínhamos o nosso convívio habitual. Portanto, se nós conseguirmos de alguma forma perceber a vida com estes vai e vem, não é, constantes, nós conseguimos ter uma perspectiva completamente diferente e uma posição completamente diferente relativamente aos nascimentos e aos desencarnos. Claro que e já passaram a outra coisa. Os flagelos e os cataclismos são ocasiões de chegadas e de partidas coletivas, não é? Nós, durante a história da humanidade, não é? Durante a história, nós vimos que, ainda agora há pouco tempo, não é? Com o último tsunami, há a partida realmente de muitos espíritos, não é? Do plano físico. E, portanto, são muitas vezes meios para renovar a população e retemperá-la aqui, como Kardec diz na gente, não é?
com a introdução de novos elementos mais depurados, portanto, que nos ajudem no progresso de todos. Esta transfusão entre as populações opera-se também entre os mundos. Não é? Portanto, há emigrações e imigrações, tanto individuais como coletivas, de um mundo para o outro. Novas raças de espíritos se misturam às raças existentes do globo, trazendo com eles a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, imprimem o seu caráter à raça corpórea que vem animar. Esta também poderá ser uma explicação para o elo perdido, porque na Terra nós também sabemos que houve espíritos que vieram de outros planetas ou de outro planeta para o nosso e, portanto, o corpo deles teria que ser um corpo diferente daqueles que aqui já existiam. E, portanto, houve todo um trabalho do plano espiritual no sentido de conseguir que isso se fizesse da melhor forma. Kardec, também na Gênese, nos fala então na raça adâmica, não é? Que tem todos os caracteres de uma raça proscrita, portanto, os espíritos que dela fazem parte foram exilados sobre a Terra, já povoada, portanto, ela já estava povoada por homens primitivos e ignorantes. É com efeito a mais inteligente, em que impele o progresso de todas as outras, tiveram por missão fazer progredir os que aqui se encontravam, levando-os a uma inteligência desenvolvida. A vaga lembrança intuitiva deste mundo de delícias, do qual foram expulsos, não seria para eles um paraíso perdido? Portanto, muitos de nós temos a ideia desse paraíso, não é? E as primeiras explicações que houve sobre a origem, as nossas origens, não é? Recordam-nos esse paraíso, algo que nós já tivemos e que de alguma forma nos foi retirado, mas para o qual nós trabalhamos para retomar. E, para finalizar, queria-vos deixar aqui com algumas ideias. Independentemente do momento inicial de cada um de nós, isso se calhar não é aquilo que é mais importante neste momento para nós. Quando é que nós nascemos, ou quando é que foi o momento preciso em que nós nascemos, quanto tempo é que já vivemos, quantos erros e quantas quedas nós já tivemos no passado, não é? O passado serve-nos realmente como aprendizagem. O que importa é o nosso presente, face realmente a um futuro, não é? Nós somos os autores da nossa própria história, portanto, ninguém poderá fazer os testes na escola por nós, temos que ser nós a concretizá-los e a ter o sucesso que precisamos. Portanto, somos os únicos responsáveis pela forma como utilizamos os instrumentos que temos ao nosso dispor nesta reencarnação e, portanto, devemos aproveitar todos os segundos da mesma. Somos os responsáveis pelos nossos atos, mas principalmente pelos nossos pensamentos. Neste novo ano, aquilo que eu realmente desejo a todos, incluindo a mim própria, é que tenhamos sempre em mente, ou sempre como principal objetivo, o nosso próprio progresso individual. Portanto, trabalhemos todos realmente para que esta seja uma reencarnação que, quando chegarmos ao plano espiritual, possamos dizer: valeu a pena. Eu dei mais um pulinho. Não será, se calhar, tanto como gostaríamos, mas que pelo menos cheguemos
e possamos todos dizer que conseguimos concretizar e dar mais um passo. Portanto, que saibamos ser gratos pelo amor daquele que realmente é o nosso exemplo, é o nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso médico também. Muito obrigada e bem-aja. E deixo-vos agora aqui com a bibliografia.